Bem tejida. Chegou o Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para os negócios lá na Bolsa de Chicago, olhando para a formação de preços aqui no Brasil, principalmente entendendo um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mercado da soja. Hoje a gente tem um mercado sem grandes oscilações, ou seja, o mercado está aguardando aí cenas dos próximos capítulos para entender que rumo tomar, mas ainda tem um viés negativo, pegando aí, principalmente podendo jogar esse mercado um pouquinho mais para baixo. Vamos conversar com Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, para entender um pouquinho das expectativas aí do Vlamir em relação ao mercado da soja e principalmente entender as mudanças que estão acontecendo, em especial aqui no Brasil, em especial nos prêmios. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado por nos ajudar a entender. Vamos começar com Chicago. O mercado parece que está olhando agora para ver para que rumo vai seguir, Vlamir. O que aconteceu? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado de Chicago está tentando ver o fundo do poço, né? Se é esse que ele está agora, aí pouco abaixo de $10,5, 10,30, 10,20, 10,40, ou se ele ainda tem um espaço, principalmente em setembro e novembro, para tentar furar os $10 para baixo, né? Que isso ele mostrava dos dias anteriores, principalmente no começo da semana, na segunda-feira, né, logo após aí a notícia do atentado contra o Trump. Então o mercado ele veio fortemente negativo e até testou andar bem pertinho dos $10. A questão é que os fatores que são negativos para a cotação, no momento, ele está mais lastreado em cima das boas condições da safra americanas, viu, Alex? Então, as condições da safra americana vai bem, está tudo bem, mas o mercado já sabe disso. Então, esse fator ele começa a perder forças, porque de agora em diante, nós vamos ver aí que nas próximas 3 semanas a safra americana vai se definir. Se não tiver nada de novo lá, é uma safra normal. Então, é isso que o mercado já aceita. É uma safra normal, 120, 121 milhões de toneladas de soja, por aí, bem melhor que o ano passado, em 113. Mas aí ele começa a olhar outros fatores, né, Alex? Outros fatores que possam aparecer. Primeiro, um fator. A soja está muito barata. Perto de $10 o bushel, abaixo de 11 todos os meses. É uma soja barata para o comprador, né? É hora de comprar, é hora de formar estoque para garantir abastecimento. Então esse é um fator, soja barata. O outro fator, questão política. Aparentemente, Donald Trump vai liderando as pesquisas e caminha para voltar à presidência. E o que se espera daí? Uma nova guerra comercial com a China. E a China vai se preparar para enfrentar aí um novo governo normalmente mais agressivo, né, comercialmente. E isso traz a China um pouco mais para o lado da demanda dos grãos brasileiros, porque ela vai dar preferência geralmente para fora do âmbito da guerra comercial, que é com os americanos que vai acontecer. Então aí nós temos uma primeira pressão positiva que pode vir ajudar nos prêmios. Outro fator importante aconteceu agora aí, nessa noite, mais um atentado, mais um ataque lá no Mar Vermelho sobre parte da frota americana. Então nós temos aí mais uma pressão internacional sobre custos de fretes, ou seja, os mares estão nervosos. Então, com mares nervosos, fretes marítimos mais caros, porque nos últimos anos poucos navios foram construídos e nós temos déficit. E com déficit de navios há uma pressão sobre os fretes. E outro fator que faz o frete ficar mais caro é o petróleo, né? O petróleo está em alta forte hoje também. Justamente pelo próprio ataque aí à frota americana, com o risco dos americanos revidarem frente ao Irã,
Irã é importante fornecedor de petróleo. Então, esse ambiente do petróleo está positivo e traz pressão sobre os fretes. Automaticamente, os fatores que eu venho citando são fatores que podem ajudar a soja e ajudar principalmente prêmios aqui no mercado brasileiro, nos portos brasileiros, né, Alex? Porque com o frete marítimo mais caro, aquele navio que você tem um potencial, por exemplo, de 60 mil toneladas, você chegar, atracar e carregar 50 e ir embora, você está deixando um espaço de 10 mil que você está pagando o mesmo frete dos 60 mil para 50. Então, o que o pessoal tende a fazer? É tentar completar esses navios com o volume possível dele para baratear o custo unitário, né? A tonelada do transporte vai ficar menor. Então, há uma procura maior por grãos para completar navios. Aí, provavelmente, nas próximas semanas vai acontecer isso. E a gente já está vendo isso nos prêmios, né? Os prêmios melhoraram bastante em relação ao que eram nos dias anteriores. Aí, mesmo com a soja em queda em Chicago, a queda em reais ela foi menos sentida do que efetivamente aconteceu na bolsa e em dólar, né? Lá no mercado americano, né? Esse é o quadro que a gente está mostrando aí, né, Alex? Muito bem. Vlamir, antes da gente aprofundar nessa história dos prêmios, do impacto desses ataques sobre as frotas americanas lá no Mar Vermelho, enfim, deixa eu só entender então a sua perspectiva em relação a Chicago. Não temos mais aquele ímpeto de baixa, pelo menos por enquanto, até a chegada da safra americana. Com a chegada da safra americana, podemos ver nova precificação ou o mercado já está precificado, Vlamir? Olha, Alex, eu acho que grande parte do mercado já está precificado, porque quando se aproxima da colheita americana, boa parte da soja americana ela vem para ser entregue, né, de contratos que eles fazem antecipados. Esse ano eles têm uns 30 e pouco, 40% dela já negociada, eles vão colher e entregar. E o que acontece na sequência dessa colheita? Normalmente o produtor, se o mercado está bom, ele continua vendendo. O que a gente vê é que o produtor diz que não vai vender, ele vai esperar para vender no ano que vem. Só que quando chega em dezembro, acontecem as nevascas, né? O meio oeste americano fica coberto de neve, e daí não pode sair grãos do meio oeste americano. E aí os fretes, o movimento do grão é só aquele movimento que já está nos portos, nos embarcadouros, e aquele grão que está com o produtor fica lá no silo, no meio da neve. E ele vai sair dali só depois de janeiro, fevereiro, quando descongelar. Então existe, nesse período, uma pressão que o mercado pode ter de pressão positiva. Aliado a isso, nós temos que analisar que há um indicativo que nós vamos poder entrar novamente no Laninha, né, Alex? E Laninha é questão de problema novamente na Argentina, principalmente, né? E até o sul do Brasil, às vezes, sofre com a Laninha. E aí é novo fator. E quando acontecem movimentos climáticos na linha da Laninha, ele causa estragos na safra. E aí estrago na safra é fator positivo para cotações, né? Então, o ambiente negativo talvez fique mais esses próximos dias aí com essa tentativa de viés de baixa, mas é provável que quando entrar em agosto o mercado vai tentar olhar para o lado de cima. Daí o mercado já sentiu que para baixo ele não tem muito espaço, porque não tem vendedor. Hoje o produtor americano está parado em vendas, o produtor da América do Sul está parado em vendas, então o mercado tem que melhorar. E aí automaticamente, passando esse período agora, mais 2, 3 semanas, que vai definir a safra americana e provavelmente vai definir para a safra normal, o mercado vai saber disso e dizer, agora aparentemente o fundo do poço foi batido, agora o mercado começa a ter que reagir um pouco, senão não estimula a venda, né? Senão o comprador fica sozinho no mercado, né, Alex? Ou seja, uma luz no fim do túnel aí, Vlamir, pelo menos para uma estancada aí na queda de preço, certo? Aparentemente ele está começando a dar sinais aí que está aparecendo uma luz no fim do túnel, que nem você comentou, porque ele já caiu bastante, né? Já caiu muito, já ficou barato para quem compra, e está muito barato para quem vende. Então, é aquele lado, né? Tem que voltar a comprar e talvez pagar um pouco mais para dar condições aí do pessoal que produzir, né? Muito bom.
Vlamir, vamos então para o lado do Brasil, né? Você falou aí dessa recuperação dos prêmios, e os prêmios têm a ver com a necessidade dos navios que estão chegando aqui de usarem toda a capacidade que eles têm aí de transporte para baratear custo, que aumentou bastante aí nos últimos dias. Isso é uma tendência? A gente vai ver o prêmio seguindo em alta no Brasil ou melhorando no Brasil? Olha, Alex, eu acredito que sim, há um ambiente para isso. O mercado deve pressionar ainda mais esses prêmios, né? Porque hoje nós estamos com um prêmio, vamos pegar o agosto, né? Que é o próximo mês, 45 do comprador, 70 do vendedor. Setembro, que é o melhor prêmio que nós temos hoje, ele é 90 do comprador positivo e $1,25 do vendedor. Se a gente pegar e voltar aí no ano de 2020, mais ou menos 4 anos atrás, quando nós estávamos com as cotações parecidas com está agora, nós vamos ver que os prêmios naquela época eram de 150 a 170, 180 positivos. Ou seja, nossos prêmios estão praticamente metade do que era naquela época. Então, existe um espaço para prêmios melhores. Isso a gente falando de soja, né? Se a gente falar em milho, o prêmio do milho hoje está entre o prêmio do milho está em 90 a 110 pontos positivos, variando de 90 a 110. Naquela época, o prêmio era 220 positivos a 240. Então, ambos os prêmios, eles estão com potencial e viés de alta nesse momento, porque nós temos o ambiente para isso e tem uma condição de que tem muito mais compradores, tanto para milho como para soja, nos portos aqui do Brasil, do que temos vendedores. Então, a condição de melhoria dos prêmios, ela existe e ela tem potencial de seguir em alta, sim. Muito bem. Bom, do lado dos prêmios a gente entendeu o potencial. Daí tem um outro fator que é o dólar, que hoje acabou contribuindo, Vlamir. Hoje o dólar voltou a subir aqui no Brasil. Esses dois fatores juntos mudam a trajetória de preços por aqui no Brasil em reais? Olha, não é que mudam a trajetória, né, Alex? O melhor nível que a gente teve foi há 2 semanas, quando nós chegamos a ter 146, 147, 148 até alguns momentos, negociou nos portos, e hoje nós estamos aí na faixa de 10, 11 reais abaixo do que foi o melhor momento. Nós estamos hoje 135 a 137, as posições dos portos hoje. Então, o viés aí nacional, ele está tentando segurar para não cair mais. E pode que eu acredito que nos próximos dias os portos voltem a trabalhar perto de 140, sim. Mas ainda muito longe do que foi o melhor momento do ano, que foi há 2 semanas. Mas aparentemente aqui também o mercado não mostra muito espaço para baixa. Ele já está agora mostrando um leve viés de alta, mais ou menos seguindo a lógica do prêmio. Não quer dizer que Chicago ainda vai seguir essa lógica, porque ainda está em pleno período de mercado climático e mercado de safra americano. Eles continuam olhando mais para o umbigo deles. Mas a nível de Brasil, nós temos a soja no mercado em reais com leve viés de alta em função do prêmio, e o prêmio também. E o dólar é aquele dólar, né? Cada dia que o nosso presidente lá, ele abre o bico, aparentemente ele dá uma molhada no bico e dá uma bola fora, né? Como ele falou aí ontem, se eu não estou enganado, que o pobre não compra dólar. E é totalmente um engano, né? Porque o pobre já amanhece o dia comprando dólar, porque a primeira coisa que uma população brasileira mais carente, ela faz, ela levanta de manhã, ela vai comer um pãozinho com a manteiguinha ali. A manteiguinha é a margarina, né? Não é efetivamente a manteiga. E a margarina é feita de óleo de soja, o pão é feito com trigo, com a sua maior parte importado. Ambos são produtos que são dolarizados. E daí ele, não, mas vou tomar um cafezinho. Vai tomar o café é um produto dolarizado. Então, a população mais carente, ou pobre, que nem o Lula colocou, ele é o que sente diretamente o dólar, né? Se o dólar estiver mais alto, esses produtos vão estar mais caros. Essa é a lógica. E mais a inflação gerada, né, pela alta do dólar, né, Vlamir?
Como é que é, Alex? A inflação que se gera com a alta do dólar. Sim, automaticamente, né? O dólar pressiona a inflação, pressiona o custo dos combustíveis, que nós vamos ter alta de diesel aí já nesses próximos dias, que vai inflacionar o frete, vai inflacionar o transporte coletivo, ou seja, tudo, a população mais carente sente bastante, né? Talvez o rico, Alex, até eu estava brincando com um jornalista hoje que estava conversando conosco, o muito rico, vamos dizer assim, é o que menos sente, porque ele vai lá de manhã, diz, não vai tomar, ele vai tomar um champanhe. Daí é feito da Serra Gaúcha, então é brasileiro, não reflete no dólar. Daí ele vai comer um mamãozinho, o mamão que é aí do Espírito Santo, o melhor mamão brasileiro, produzido no Espírito Santo, ele não tem uma dolarização, ele é do mercado nacional, então ele come um mamãozinho, toma um espumante, um champanhe, um espumante, né? Champanhe é só lá da França. Ele não sente tanto, né, Alex, do que como a população que depende do trigo, depende do café, depende do óleo de soja. Então ele é totalmente dolarizado aqui, lá fora é tudo dolarizado. Bom, ô Vlamir, então entendemos que melhorou um pouquinho em reais aqui no Brasil por conta dessa melhora dos prêmios, prêmio ainda com potencial de alta que pode melhorar mais um pouquinho em reais, caso, obviamente, Chicago não tome, né? Mas temos aí o dólar também ajudando nesse momento. Como é que foi essa melhora? Você falou que o melhor momento foi na semana passada, hoje está quanto, Vlamir? 135 a 137 que você falou, não é isso? Exatamente, nós tivemos a melhor cotação do ano na semana retrasada, não a semana passada. Tá. 2 semanas atrás. Hoje varia nos portos de 135 a 137 reais, a posição agosto 135, 137 setembro. Tem interesse, Vlamir, nesse preço? E tem comprador para esse nível, mas não temos pressão de venda. Poucos negócios, sempre tem um negócio ou outro saindo, mas são poucos negócios e é possível que amanhã até o prêmio melhore um pouco para o pessoal tentar pagar um pouquinho mais para tentar levantar mais grãos aí para exportação, né? Porque tem uma projeção que esse mês de julho nós devemos passar de 10 milhões, alguns apontam até superar 11 milhões de toneladas de embarques de soja. Então, existe interesse porque tem muitos navios chegando para julho, para agosto, e boa parte desses navios ainda tem espaço para ser completado porque não estão totalmente cobertos, né, Alex? E aí abre esse espaço do prêmio melhorar e dá condição melhor aí para a soja. Por isso que eu vejo o mercado interno começa a dar um pequeno sinal de viés de alta aí atrelado ao prêmio, isso também na soja em reais, e o mercado internacional ainda na dúvida, testando ainda se realmente ele já bateu no fundo do poço, ou se ele já ainda tem um espaço para cair um pouco mais. Isso desde que não saia nem um tirinho novo, né, nem uma notícia bomba nova que atrapalhe os mercados, como foi no atentado contra o Trump, né? Então, até hoje pela manhã tinha um boato aí que o primeiro-ministro chinês, lá, o Xi Jinping, teria sofrido um AVC aí nessa noite, mas ele não foi confirmado, então parece que está tudo bem com ele. Seria mais uma notícia ruim para nós, né? Porque ele é o líder chinês mais importante aí desde Mao Tse-tung, e ele deixa a China crescer com a economia bem controlada, e até que se acontecesse qualquer coisa com ele, certamente iria atrapalhar até se colocar outra pessoa no lugar, assumir o timão do caso China. Então é importante que ele fique com saúde aí para a economia continuar fluindo e eles continuarem sendo os grandes importadores brasileiros, sendo o maior comprador de milho brasileiro, o maior comprador de soja, o maior comprador de carnes. Agora estão crescendo em café, açúcar, ou seja, eles são os nossos maiores clientes. Então é importante que continue tudo bem por lá, né, Alex? É isso aí, Vlamir. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre nos ajudando a entender essa dinâmica de precificação do mercado. Tem uma pergunta aqui do Renato Lourenção: como fica o mercado de biodiesel com o atual cenário, Vlamir? Temos soja para atender esse mercado, né? Tem. O Brasil está exportando menos óleo de soja esse ano, né? A maior parte do biodiesel é feito com óleo de soja. Tem o óleo para isso, tem a soja para isso.
o pessoal do biodiesel, a boa notícia é que o diesel vai subir agora nos próximos dias, não tem, porque está muito defasado, já a Petrobras vai ter que ajustar o diesel, e o diesel subindo automaticamente dá margem aí para girar melhor o biodiesel, né? Então, um subindo, o outro também pega carona e automaticamente ajuda, né, Alex? E ajuda na demanda, né? Porque nós estamos no B14, né? Vai consumir muito biodiesel esse ano. Muito bom. Obrigado, Renato, pela participação. Aliás, todo mundo que estiver acompanhando a gente pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like, seu joinha aí pra gente e acionar a notificação para você ser lembrado sempre que tiver um material ao vivo entrando aqui no site. Ao meu amigo Vlamir Brandalize, meu muito obrigado, Vlamir. Vlamir nas redes sociais também, Vlamir? Estamos aí no Brandalize Consult, ou Vlamir Brandalize no Instagram, principalmente, que a gente sempre coloca algumas informações ali para o pessoal que tem interesse do setor do agro, né? Nós somos defensores do agro e no Instagram sempre temos notícias e informações. É isso aí. Eu acompanho o Vlamir Brandalize nas redes sociais e sempre tem muita boa informação lá no Instagram do Vlamir, pelo menos o que eu acompanho no Instagram do Vlamir, Brandalize Consulting, para você, com muita informação. Obrigado, Vlamir. É isso aí, Alex, um abraço, boa tarde a todos. Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize Consulting aqui com a gente. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. O dia de hoje encerrou da seguinte forma: mercado misto, agosto 10,97, 6,75 de alta, setembro subiu meio pontinho só, ficou ali nos 10,38. O novembro 10,41, queda de 2 pontos mais 25, e o janeiro 10,56, queda de 2,75. Vamos ver o milho rapidamente. Milho também encerrou de forma positiva, mas sem grandes modificações. Setembro 3,98 com 2,25 de alta, 2 pontos mais 25. O dezembro $4,11, alta de 3 pontos. O março 4,25, alta de 3 pontos também. E o maio 4,34, subindo 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando para setembro a 5,39, alta de 8,5 pontos, subiu bem o trigo. Dezembro 5,63, subindo 8 pontos. O março 5,83, alta de 7,5 pontos. E o maio 5,95, alta de 6,5 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas e informação agro relevante conectada.